Bom dia, bom dia, a paz de Jesus, você, sua família, a todos ao seu redor. Hoje nós vamos transformar as trevas em luz. Bom dia para você. Bom dia para você que vai entrar, boa tarde, boa noite. Tem muita gente assistindo a live à noite. Nós estamos fazendo 40 dias transformando maldições em bênçãos. E hoje é uma bênção estar aqui mais uma vez, dia 31 de janeiro, finalizando esse mês maravilhoso, com muitas graças já alcançadas em minha vida. Eu acredito que você também deve ter alcançado alguma coisa. Porque são 40 dias, nós estamos hoje no 35º dia, né? Dessa consagração, dessa quaresma, dessa missão de transformar a nossa vida. 40 dias transformando maldição em bênção. Que alegria, que alegria. 35º dia. Faltam 5 dias, né? Até domingo. Nós estamos na reta final. Eu falo que começou segunda-feira a novena, né? Porque até domingo dá daí os 9 dias da última vez. Não, na verdade, eu comecei os últimos 9 dias no dia 21. Olha lá. Me perdi aqui. Me perdi no tempo, gente. Mas é isso. Aqui, começou no dia da 32ª, né? Foi o primeiro dia. 33º, 4º, 5º, hoje é o 4º dia, tá bom? Até o domingo é o 9º dia, que seria os últimos dias de 40 dias desse livro lindo, maravilhoso, que é nosso companheiro dessa live, dessa série que eu estou fazendo. Depois voltei lá um portfólio, 40 dias transformando maldições em bênçãos, né? E também é um começo para mim, porque eu venci, né, os 21 dias que habitua o cérebro, né? A gente sabe que o cérebro ele passa por uma transformação de hábito, e quando você persiste, é perseverante e não muda a rota, ele cria um hábito. Então é assim que você educa o seu cérebro para qualquer coisa da sua vida. Foco nos estudos, se você está estudando para concurso, você estudando todos os dias. Dizem que é bom o mesmo horário, né? Mas 21 dias já é o suficiente para estar habituando o cérebro da gente, né? Que mais? E essa parte de... Também tem dietas, né? Coisas assim que a gente vai fazendo as alterações, mudanças. E a gente vai trocando nosso hábito. E para que seja fixo, que seja uma coisa, a caminhada também, para que crie um hábito, são 21 dias. E a gente está aqui. 35 dias, né, gente? Transformando trevas em luz é o nosso tema de hoje. Deus é muito bondoso, Deus é generoso. Deus é fiel. Vamos começar com uma frase aqui. Peraí. Somos iluminados, somos também eternamente pedaços. Essa mistura de joio e trigo, luz e trevas, acertos e erros nos permite encontrar o tempo certo para saborear a vida. Ela é uma eterna conquista. Servo de Deus, Padre Léo.
Ontem eu falei sobre transformar, a gente falou sobre essa parte de servir. Não, ontem foi desconfiança em confiança. A de servir foi anteontem, né? Transformando o poder em serviço. Que eu falei da história do Monsenhor Jonas Abib. E a gente tem também uma referência, que é o Padre Léo, né? Servo de Deus, Padre Léo. Assim que ele se considera. E é isso. Agora, falando em padre, né? A gente acompanha. Deixa eu tirar aqui o Padre Léo. A gente acompanha essa 40 dias transformando maldições em bênçãos, né? Onde fala que há poder em suas palavras. Palavras não são ocas, palavras têm eco. Palavras constroem ou destroem. Curam ou adoecem. Abrem ou fecham portas. O número bíblico 40 representa a inauguração de um novo tempo, né? Inauguração de um novo tempo. O que será que vamos inaugurar agora, daqui 5 dias, né? Que nós vamos transformar numa borboleta, né? Vamos sair do casulo aqui. 40 dias é o tempo. É o tempo para transformar. 40 dias é o tempo que a lagarta gasta para se transformar numa borboleta. Neste caminho de 40 dias, transforme maldições em bênçãos pelo poder das palavras. Então a gente tem esse livro que está ajudando, né? Do Padre Marlon Múcio. E esses 40 dias, transformando maldições em bênçãos, ele tem trazido cada dia um novo método de transformar a nossa vida, né? Então fica gravado e vai se tornar uma série de 40 dias, que é o tempo para alcançar uma graça, é o tempo do deserto, da metamorfose, é o tempo precioso de uma gestação, que o nenê está pronto para nascer, 40 semanas. Já falei aqui em outras passagens bíblicas do Golias, né? Que ele, 40 dias ele ficou atiçando o povo de Israel, né? E lá na Bíblia fala, durante 40 dias. O governo de Davi, ele durou 40 anos, né? E sempre 40. Jesus foi tentado no deserto, né? 40 dias ele ficou no deserto. A terra prometida, 40 anos, né? E eu na minha vida também, quando eu fiz 40 anos, eu decidi mudar mesmo. E eu fiz 40 anos agora em maio do ano passado. E menos de uma semana eu estava em sala de aula. Eu voltei a trabalhar, voltei para a área da educação e encerrei meu ano de 2022 dando aula para educação infantil, que eu sou pedagoga também. Mas para esse ano, depois de eu passar um processo de 40 dias, né? Para quem não sabe, não assistiu minhas lives ainda, eu passei por um processo doloroso, uma síndrome de burnout, né? Me fez ficar isolada 40 dias, sair de redes sociais, tudo, até que Deus me chamou pelo nome, como Ele fez com Samuel. Só que aí eu voltei assim, eu tive uma tomada de decisão em escolher ou Deus ou o trabalho, porque Deus estava me chamando nesses 40 dias, Ele me chamou para uma missão muito grande, e eu não sabia o que era, e Ele foi me capacitando, né? E aí eu já entrei em 2023, meu livro já estava sendo editado, eu escrevi ele em 2022, e esse livro ele me deu oportunidade de falar, é uma autobiografia que fala da maternidade, né? Maternidade e fé, que é o nicho que eu trabalho, por isso maternidade com café, né? A gente está aqui,
meu Instagram, 99% é o público feminino, por eu também ter trabalhado com mulheres, liderado mulheres, né, em questão de cursos profissionalizantes, que eu formei mais de 100 mulheres, congressos que eu ministrei, né? Então, assim, as mulheres sempre me acompanharam por essa questão de profissionalizante também, né? Eu pude dar a oportunidade, deixar um legado com mais de 100 mulheres capacitadas aí para a área de trabalho profissional de manicure e pedicure. Olha que bênção de chuva aqui. Que bênção essa chuva, né? Seja bem-vinda no dia 31 de janeiro, último dia do nosso mês de janeiro. Vamos começar então. Eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto aqui, que traz o livro, esse aspecto de trevas em luz, dessa transformação. E como é importante o que a gente fala, né? E como isso nos prejudica sem a gente ter conhecimento de alguma palavra que a gente realmente não sabia que pode ser tão prejudicial assim, tanto para nós quanto para os nossos filhos ou para quem está ao nosso redor, né? Ouvir palavras assim como... Você sabe o significado da palavra danado? Está no dicionário. Danado é aquele que se danou. Danado é aquele que se danou. O condenado às penas do inferno. Então, o danado é um condenado às penas de inferno, aquele que se danou. Vai se danar. Quando você fala vai se danar, então você está falando para aquele se danar, ser condenado, né? E receber as penas ali do inferno. Vai para o inferno, como se estivesse falando para a pessoa ir para o inferno. Você não está trocando palavra, você está trocando significado, é o mesmo significado, você só está trocando as palavras, quero dizer. E o sentido dessa expressão, olha essa nova expressão aqui, ó. Acordar com a macaca. Quem já falou assim? Vixe, hoje ela acordou com a macaca. Já falou assim? Expressão muito comum no Nordeste do Brasil. Quer dizer que a pessoa está tomada pelo diabo. Acordar com a macaca. Ah, ó, já acordei com a macaca, não me olha, não... Entendeu? Então quer dizer que você está tomada pelo demônio, pelo diabo. Então, assim, verdade é que algumas expressões ganham conotação diversa, dependendo da região do país e até mesmo em outros lugares do mundo. Dependendo do lugar do mundo, né? Ela vai tomando essa conotação. Mas basta uma simples pesquisa no Aurélio ou no Google para confirmar o que eu estou dizendo. O que eu estou falando? O que eu estou proferindo? São palavras de bênçãos ou de maldição? Começa a se policiar mais com o que você fala, né? Outras expressões que nunca mesmo deveríamos dizer. Estou morrendo de fome. Não podemos falar. Estamos com uma fome dos diabos. Trabalhei feito um condenado hoje. Estou num prego só. Estou lascado. Agorando o quê? O seu próprio dia. Gente, estou morrendo de fome. Estou com uma fome dos diabos. E quando você fala, trabalhei feito um condenado, estou um prego solo, estou lascado. Então, gente, você está agorando o seu dia, a sua família. Isso acabou com o meu dia, quando você fala de uma forma desagradável, né? Ó, quando tem uma surpresa desagradável nesse dia, você já fala, hoje é o meu dia, hein, de azar. E hoje é meu dia, tô vendo que hoje vai ser meu dia. A gente não tem mania? Pobre nasceu para sofrer. A gente tem umas manias de falar, né? Coisas assim. Ixi, já vai começar? Meu Deus, hoje não é meu dia.
Eu já falei muitas vezes, hoje eu policio mais do que eu falo, né? Não que não escape nada aí, ainda sempre tem algumas coisinhas que ficam aí para trás. Palavras que precisam ser riscadas do nosso vocabulário. Posso falar? Quando a gente diz maldito, maldito, para de falar essa palavra maldito, maldição, maldito, maldita. Para de falar essa palavra maldito. Amaldiçoado. Eu tô amaldiçoada. Essas palavras não podem falar também. Desgraçado, que provém da palavra desgraça, né? Na minha casa não entra esse nome. Burro, gente, às vezes... Você é burro, menino? Sabe assim, às vezes acontece, né? De um pai falar pro filho, né? Ou a mãe. E imprestável, vagabundo, essas palavras assim, a gente nunca pode... Elas têm que ser riscadas do nosso vocabulário, essas palavras. E a expressão, outra expressão também, como peso morto, zero à esquerda, uma boca a mais aqui em casa. Quem nunca se deparou com essa expressão? Ah, é uma boca a mais aqui em casa. É uma boca a mais. Você não pode falar isso. Um problema a mais. É um problema a mais para minha vida. Um problema a mais. Está trazendo mais problemas. Um à toa. Um à toa. O rótulo que você coloca numa garrafa, ela fica dentro da garrafa. E o mesmo acontece com as pessoas. Você rotula elas, né? Quando você profere, amaldiçoa, você está rotulando pessoas. E quando você rotula essas pessoas, fica dentro da garrafa. E não sai. E não sai. E aí você vai percebendo que isso é uma maldição e entra na vida daquela pessoa. O rótulo que você coloca nessa garrafa, ela fica. E a consagração a Nossa Senhora é um poderoso remédio para esse mal, né? Que para quem é católico, um remédio poderosíssimo para esse mal é o Santo Terço, o Rosário, né? A gente vai se habituando com outra rotina, né? E vai falando coisas, a gente vai tendo temor e vai proferindo mais coisas. Tipo, teve uma live aqui que foi transformando palavrões em palavras. E esses palavrões a gente vai ouvindo, vai dizendo, vai trocando, né, esses palavrões por palavras de bênção, né? E a gente vai percebendo que na minha casa, por exemplo, eu ensino meus filhos, eles não falam palavrão. Mas eles... Ai, meu Deus, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E às vezes tem vontade até de falar, é criança, né? Mas na hora tem um trava-língua, eles têm temor, sabe? Já faz muitos anos, então já virou um hábito, né? Cria um hábito. Então vai assim, trabalhando isso aos poucos, não é da noite pro dia que você vai conseguir também. E aí vai criando um hábito, né? Deixa eu trocar aqui. Aí a gente vai trocando esse hábito. Jamais deseje isso, ó. O diabo te carregue. Jamais deseje isso. Vai que o diabo te carregue. Ou vá para o inferno. Você que se dane. Não pode falar essas coisas. O diabo te carregue, vai para o inferno. Você que se dane. Fazendo alusão às fraquezas do pai de alguém. Tipo assim, ó. Você vai ser igual ao seu pai. E você vai ser igual ao seu pai? Seu pai que faz isso.
tá? Então aí, fazendo alusão às fraquezas do pai de alguém, né? Você vai se casar e seu marido vai fazer a mesma coisa que seu pai fez comigo. Quem já ouviu isso de uma mãe? Eu já ouvi. Você vai se casar e seu pai vai fazer a mesma coisa que seu pai fez comigo. É uma praga. Tá jogando praga. Praguejando. Você vai passar fome. Você vai passar fome. Você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é bom. Você ainda vai pagar essa língua sua. Você vai pagar essa língua. O que é seu está guardado, viu? O que é seu está guardado. Você ainda me paga. Você me paga. Viu, menino? Viu, menina? Você ainda me paga. Gente, são todas... são fraquezas de alguém, né? São fraquezas da vida, fraquezas de alguém. E agoros do próprio dia, né? Hoje é meu dia de azar. Pobre nasceu para sofrer, né? E a gente tem que aniquilar palavras: maldito, amaldiçoado, desgraçado, burro, imprestável, vagabundo. Essas devemos aniquilar, excluir, extinguir, tá? E jamais deseje que o diabo te carregue, vá pro inferno, você que se dane. Então, assim, trevas, o que seria isso, ó? Transformando trevas em luz, mas eu preciso entender o que é treva, né? Todas essas palavras te deixam numa escuridão, num lugar de trevas, né? E a trevas é um castigo do inferno, é falta de conhecimento. Isso é treva, falta de conhecimento. E a Bíblia e a luz, vamos passar para a luz antes de falar da Bíblia. A luz é um tipo de onda eletromagnética visível, que ela é formada pela propagação em conjunto, né, de um campo elétrico e um campo magnético. Eles podem sofrer alterações de velocidade e, ao passar no meio de uma propagação para o outro, né, eles sofrem alterações aí dessa velocidade. Então, assim, é uma onda eletromagnética, a luz é uma onda. E essa onda, trazendo para o mundo espiritual, é uma onda assim, que se você levar uma luz no seu trabalho, as pessoas encontrarem luz em você, essa onda é visível e ela vai ser formada, vai se propagar ali, né? E aí onde vai alterando a velocidade, vai passando de um lugar para outro, vai se propagando. Assim é a luz do ser humano para o outro, quando vai transformar a vida do outro em algo, transformação de vida, de benefício, né? De coisas boas, né? Que vai agregar. Então, essa é a luz, A treva é para amaldiçoar, para castigar, o castigo dos infernos, né? Para falta de conhecimento, isso daí é treva. Então vamos transformar tudo isso de treva, que é essa falta de conhecimento, esse castigo do inferno, vamos transformar isso em luz? O que a Bíblia nos traz de referência sobre a luz? Eu peguei algumas passagens, mas primeiro quero lembrar que Jesus disse que nós somos luz do mundo. E a luz serve para iluminar a escuridão quando os passos das pessoas. Ela deve estar em lugar de destaque, né? A luz, para conseguir iluminar os cantos, né? Quando a gente vai pôr uma luz, que estão em sua volta. Ó, aqui, quando a gente vai pôr uma luz, ó, de frente para iluminar. Quando você vai instalar uma luz, onde fica a luz da sala? Fica no centro, né? No centrinho assim, ó, né? A luz da sala. Por quê?
do centro. Ela é o centro para iluminar a sala inteira. Então assim devemos ser, né? Estar no lugar de destaque para conseguir iluminar quem está em nossas voltas, né? Em nossa volta. Quem está em nossa volta, a gente vai iluminando. Então, procura ser o centro da sua casa, o centro da sua família. Procura ser luz, né? Que traz essa iluminação ao seu redor. Você é a base, né? Você é o pedestal ali. Você é o centro, o centro. Procura ser pessoa assim centrada. Da mesma maneira que a vida do cristão deve iluminar os que estão em sua volta, é preciso fazer mais alguma coisa para isso. É preciso testemunhar sobre Jesus e tirar as pessoas das trevas. Você testemunhando mais sobre Jesus, você vai tirar aquela pessoa da procrastinação, do deserto, do calvário, da vida de pecado, porque ela vai ver em sua vida transformação e vai querer transformar a vida dela. Às vezes não é nenhuma inveja, é uma inspiração. Você acha que você tem alguém que se inspira em você. Não é possível que você não tenha uma pessoa que te acompanha o tempo todo, que vê todos os seus stories. Você tem uma pessoa dessa? Eu tenho várias, mas eu amo porque eu quero ser essa luz de Deus, né? Eu peço todo dia para Deus que eu seja a luz dele, que eu possa levar uma palavra amiga, né? Que eu possa agregar na vida do outro, que eu possa ajudar na transformação de vida, que... Como eu faço formação, uma formação de mulheres, é uma escola de capacitação para mulheres. E nela me ensinou, essa escola, a cada área da minha vida, eu lutar por cada área da minha vida. Então, no que eu sofri naquela área e como que eu luto para vitória, para ganhar a vitória, né? Dessa área, por exemplo, da área financeira, da área da vida, da saúde mental, tudo, de relacionamento, de maternidade. Então, assim, para toda a área da vida profissional. Então, eu aprendi a lutar em todas as áreas. Essa escola eu tô desde 2019, vai fazer 4 anos, é uma escola. E assim, a Alessandra Santos é a mentora, né? Minha mentora dessa escola. E assim, não tem como eu falar que não houve mudança em mim, sabe? Houve uma transformação de maturidade, principalmente de maturidade e fé. Porque primeiro eu tenho que curar-me, né? Para depois ser essa luz para o outro. Como que você não vai estar curada nessa fase da sua vida, nessa área, e você vai querer ser luz para o outro naquela área? Então assim, a gente vai se transformando a cada dia, né? Melhorando, buscando não errar mais, né? Naqueles quesitos, né? Que você reconhece que pecou, falhou, né? Naquele lugar. Então, assim, é isso que eu procuro, ajudando mulheres, né? Com as mentorias, né? Ensinando, transformando. Então é isso. E da mesma maneira que a vida do cristão deve iluminar os que estão em sua volta, é preciso testemunhar sobre Jesus e tirar as pessoas das trevas, conduzindo-as para o brilho de Cristo. Sendo assim, é fundamental espalhar essa luz e deixar que ela atinja quem está ao redor. Olha o soluço. Meu Deus, todo dia essa hora me dá um soluço. Eu trouxe 3 passagens da Bíblia. Gente, soluço. Desculpa. E acabou minha água. Eu trouxe 3 passagens da Bíblia que vai ajudar você a entender, né? Diante da palavra de Deus, diante dos princípios básicos de um cristão, né?
que é essa fonte de sabedoria que é a Bíblia, da palavra de Deus, primeiro eu trouxe para vocês em João 12, João 8:12, tá? Que fala assim, Jesus traz, quando ele tá lá em discussão entre Jesus e os fariseus, então ele fala assim, gente, falou-lhes outra vez Jesus, olha o que ele diz para nós, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus já disse que ele é a luz do mundo. E quem seguir Jesus não vai andar nas trevas. Não vai. Aquela parte de maldição que eu falei ali, tudo, procrastinação, te diminuindo, né? Desfavorecendo, te conduzindo para uma alma demoníaca, né? Para matar a sua alma, sua espiritualidade, sabe? E a gente foi como eu disse, né? Para ser luz, a gente precisa o primeiro passo, é um processo para tudo isso, né? Para você ser luz na vida do outro, primeiro você tem que fazer aquela cura interior. Você fazendo uma cura interior, você vai percebendo dos pecados cometidos, de pessoas que você amaldiçoou, pessoas que você teve brigas, não perdoou. E aí você sente a necessidade de dar o perdão, pedir perdão. E aí você vai transformando. O primeiro passo é o perdão, né? Então aí você vai buscando espiritualidade, vai buscando mais informações a respeito, acerca de que você está no caminho certo, você está seguindo os passos, procura pregações, coisas que edificam, para que você mantenha-se, que primeiro tem que criar um hábito de estar na presença de Deus, né? De ser de Deus. Então, a hora que você consegue, pode ser essa transformação desses 40 dias que a gente está fazendo aqui. Porque aos poucos, cada dia temático aqui, você consegue fazer liberar, né? Ou transformar. Libera o mal e transforma para o bem esses 40 dias. Então, assim, olha que interessante tudo isso. Porque você vai levando, você vai se transformando em luz, em centro, né? Como eu disse, a luz da sala, ela fica no meio, ela fica no centro, para iluminar quem está à sua volta. E as pessoas à sua volta vão conhecendo o seu brilho, reconhecendo que você mudou, que você está edificando, que você só fala palavras de bênçãos, só prefere coisas boas. E aí, pessoas querem estar perto de pessoas assim. Ou você prefere estar ao lado de pessoas que só falam palavrão, só amaldiçoa as pessoas, só fala mal do outro, que nada agrega, e pode ter certeza, se ela fala mal do outro, a hora que você sai, ela fala mal de você. Então, assim, eu tenho preguiça de gente assim, porque eu já passei por uma fase, um processo, que eu tô mais avançada e eu não quero ficar voltando, né? E voltar não me faz bem, então eu prefiro andar com pessoas que também querem crescer. Então, às vezes, você precisa, Deus falando aqui, às vezes você precisa mudar o seu ambiente. Às vezes, você precisa mudar o ambiente em que você se encontra, em festinhas, finais de semana, né? Amigos, companheiros de copo. Às vezes, você precisa mudar o ambiente que é a casa da sua sogra, de não ir lá final de semana. Se alguma coisa te faz mal, se ela te ofende, alguma coisa, você não precisa ficar indo lá no dia de domingo passar humilhação. Parece que você gosta. Às vezes, você tem que mudar as suas crianças. Às vezes não, começa dentro de casa. Começa a rotular, ver onde está errado, o que está errando dentro da sua casa, o que as suas crianças têm proferido. Muito palavrão, tem assistido muitos vídeos violentos, um briga com o outro. Então, assim,
primeiro a gente tem que cuidar do nosso território, sobre as nossas asas, né? Então, para que tudo isso seja transformado, primeiro a gente transforma a nossa vida, o nosso lar, para depois ser exemplo para o outro, levar a luz do outro e testemunhando. Porque quando você passa a viver dessa forma, aceitar, viver princípios básicos cristãos, você só anda na graça. Tem coisas ruins que acontecem? Tem. Só que você está madura. Você sabe enfrentar qualquer coisa. Você é forte, você amadureceu. Você fala, vai passar. Tudo passa. Tudo é graça, tudo passa. Gratidão, Jesus, por eu estar passando por essa situação. Porque eu consigo reconhecer o Senhor nessa situação. Eu consigo enxergar que eu estou errando aqui. Você tem que ser humilde e reconhecer seu erro e agradecer a Deus, porque através dessa prova que você está passando, Deus está te lapidando, Deus está te moldando, né? E não tem como. O ouro passa pelo fogo, né? Para se transformar. E você também. Você vai ter que passar pelo fogo, né? Gente, continuando em João, só que no 12, de 46 a 47, diz assim: Eu vim como luz ao mundo. Assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não guarda, eu não condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então assim, Deus não vai te condenar porque você escuta e guarda a palavra e não vive na palavra. Você sabe. Eu não preciso falar para você que não precisa matar, que não precisa falar do outro, que não precisa cobiçar a mulher do outro, o homem, marido do outro. Eu preciso falar isso? Olha que engraçado, né? Você se julga, se rotula a não ser uma mulher cristã ou um homem cristão, mas você conhece a palavra. Como que você sabe que matar é pecado? Como que você sabe que trair sua esposa é pecado? Que furtar não é pecado? Levantar falso testemunho, julgar o outro é pecado? Como você sabe que tudo isso te incomoda? Ah, meu irmão, minha irmã, você sabe sim. Você conhece as leis, você conhece os princípios. Você não vive porque você não quer. Mas você conhece. Você conhece a palavra. Você não quer viver a palavra. Assuma que você não quer viver. Assuma que você quer ficar aí na fofoca, fazendo contendas, né? Armando para o outro, para os cunhados, para as cunhadas, para a sogra com a nora, no seu trabalho, as panelinhas, mexeriqueiros, né? Tudo de plantão aí. Então assume o seu erro. Reconhece que você está diante da palavra de Deus. Ah, eu não conheço a palavra, eu não sei. Tá bom, você não sabe. Quem disse que você não sabe? Porque se você matar, você vai saber. Você vai ter temor a Deus se você matar. Você sabe que você errou. Se você fica falando mal do outro, se você trair seu esposo, sua esposa. Então, isso são os princípios básicos cristãos. Se você está vivendo nos pecados como esse, você mesma reconhece seu pecado, então você sabe quais são os princípios. E por que não vive? Então é sobre isso. Está fazendo sentido para você? É sobre isso que eu quero dizer. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela traz crescimento e transformação para a vida da gente. Nós sabemos sim. Nós sabemos sim. E isso tá... Oi, Tati, bom dia. Independente da religião. A gente sabe o que remete, né? Tudo isso faz parte da vida do cristão. A Bíblia, ela é um livro assim, ele é um Aurélio, né? Aqui tem tudo, E
Só finalizando essa passagem de hoje que está João 12:46. Nós lemos João 8 também, né? João 8:12. E agora eu quero finalizar com vocês em Mateus, tá? Mateus 5, versos 14 a 16. Diz assim: o subtítulo dessa Bíblia da minha tradução, ela traz como sal da terra e luz do mundo. Aqui em Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Que a gente vê essa luz, que ela é uma onda eletromagnética, que ela é sondada, né? Que ela propaga, e essa propagação num campo elétrico, ela leva a luz para clarear aquele ambiente, né? Vai propagando a luz. Assim tem sido a pessoa de luz que entra no lugar de treva. O sentido é você propagar, você ser o centro daquele lugar e levar a luz aonde há trevas. E as trevas, que é tudo isso que eu proferi para vocês, que é a falta de conhecimento, o castigo do inferno, todas as maldições referentes à procrastinação, tudo que leva a pessoa à fraqueza, né, de alguém. Você vai ser igual ao seu pai. Você vai se casar com o marido e ele vai fazer tudo o que seu pai fez comigo. Então isso já é uma alusão de fraqueza do pai, né? Você ainda vai pagar com a sua língua. Você me paga, você ainda vai me pagar. E voltando aqui, quando você agora é o seu próprio dia, né? Hoje é meu dia de azar. Pobre nasceu para sofrer. Então, gente, isso é treva, tá? E quando você fala danado, aquele que se danou. Acordar com a macaca lá no Nordeste. Ah, hoje ela acordou com a macaca. Lá no Nordeste, quer dizer, tomada pelo diabo. Então a gente tem que policiar nossas palavras, né? Algumas expressões também, elas ganham a conotação diversa. Estou morrendo de fome. Uma coisa tão simples a gente falar, nossa, eu tô morrendo de fome. Eu tô com fome dos diabos. Trabalhei muito, que nem condenado. Trabalhei feito condenado. Estou num prego só quando está cansado. Nossa, eu tô num prego só. Tô lascada esse mês, o dinheiro não vai dar pra nada. Gente, claro, você tá se lascando mais ainda, porque você tá ganhando autoridade sobre você. Uma autoridade diabólica desse mundo espiritual. A gente não pode proferir essas palavras de maldição. Então isso daí é muito relativo. O que a gente tem que fazer? Da mesma forma que a vida cristã ilumina quem está ao nosso redor, brilha o outro, né? Você tem que ser luz. E para que você seja essa luz, para que você seja reconhecida como filho de Deus, você começa a testemunhar. Começa a testemunhar os feitos de Deus em sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? Eu acho assim, gente, eu escrevi um livro e eu acho que ontem eu estava falando com um amigo meu, que ele vai escrever um também, né? Ele é jornalista. Ele falou assim pra mim, Lu, eu vou escrever meu livro. O esqueleto já tá pronto. Aí eu falei brincando com ele, né? Eu falei, eu quero ser aquela mulher igual a Fernanda Montenegro. E isso a gente tem que se policiar muito nas palavras. Eu falei, eu quero ser igual a Fernanda Montenegro. Eu acho que todo mundo tem que escrever um livro.
Eu acho que todo mundo deve escrever um livro, contar uma história, um testemunho, uma autobiografia igual eu fiz, Gratidão Gera Milagres, que fala da minha maternidade, as dificuldades, as vitórias que eu tive, as conquistas, o milagre, né? Em 9 dias de perda, nascer o João Miguel, o positivo. Então assim, aí ele falou pra mim, eu vou escrever um livro, o esqueleto tá pronto. E eu impulsionei, né, essa pessoa também a ser referência. Falou, eu vou cobrar de você. E eu falo assim, como todo mundo merece, tem que escrever um livro e as pessoas não sabem como escrever, como fazer, não sei o que. Eu falei assim pra ele, sabe que eu tenho uma ideia, eu tenho um monte de ideia. Eu queria ser igual a Fernanda Montenegro, lá no filme, né? Central do Brasil, né? Que tem um menininho que fica com ela, entre parênteses, ele fala, né? O menininho, minha mãe é escrevedora de cartas, né? Ela fica ali escrevendo cartas, porque as pessoas são leigas, né? Não tem o ensino. Então eu falo assim, tem pessoas que quer. Eu tenho um tio uma vez, gente, olha que eu me lembrei agora, do nada, assim. E desde 1999 eu tenho computador. E assim, eu fui a primeira pessoa da família, a não ser um primo que é super expert, que trabalhou nos Estados Unidos, que ele trabalha para o Banco Itaú. Nós, um dos primeiros da família, assim, ter computador e buscando conhecimento, informação. Por eu estar fazendo pedagogia, por eu estar fazendo Cefam, né, que era magistério, tinha que entregar muito trabalho, muito trabalho. Então eu tinha datilografia, né, formação em datilografia, então eu tenho até habilidade em digitação. E aí, depois mudou para o computador, né, a era de informática. Então eu, desde 1999, eu tenho computador. Eu sou da internet de escada, daquela que a gente entrava depois da meia-noite, porque para ser mais barato, né? Tira da tomada o telefone, dá ocupado, porque você enganchava ali atrás no modem, né? Não é o modem, é no computador, do disquete, eu sou dessa época. E aí, gente, meu tio chegou em mim e falou assim, filha, eu tenho uma história muito importante que eu preciso que você escreve pra mim essa história, que você sabe, você tem palavra bonita, ele falava, né? Você tem palavra bonita e você pode escrever pra mim? Eu vou mandar pro Silvio Santos, que eu quero ir lá na Porta da Esperança, sei lá, não sei, é um programa do Silvio Santos. E aí ele sentou comigo, tão bonitinho, sentou assim do meu lado, ele ficava digitando e eu só digitando. E eu só digitando. Gente, a história deu um livro. E eu tinha esquecido disso. Aí esses dias ele veio em casa, eu falei, tio, eu fiz um livro, eu escrevi um livro, tá na edição, né? Tô fazendo de uma forma independente, tá? Mas passa pela revisora profissional, né? Que faz diagramação, que essas coisas a gente tem que delegar, né? E o capista, eu vou lá no Canva fazer uma capa de livro. Não, gente, mas não sai igual a capa que saiu aí do meu livro, né? Cada um no seu quadrado. Aí eu falei pro meu tio, eu escrevi um livro assim. Ele falou, nossa filha, você lembra que você escreveu pra mim? Deu um livro aquilo lá pro Silvio Santos. E aí, tadinha, eu lembrei. Aí eu falei assim, gente, eu falei, tio. Ele falou, eu tenho também um livro pra escrever, só que eu não sei escrever. Se eu for escrever um livro, um dia eu vou depender de você. Então eu falo assim, daqui a um tempo eu vou incentivar pessoas, principalmente esses idosos, sabe? Ir nas casas, sentar, pegar um caderno, registrar tudo e depois redigir a história daquela pessoa, sabe? Contar a história do outro. Porque assim, gente, é talento, vai morrer com eles. Entende? É luz pro outro, é experiência vivida, é graça, né? É o que Deus... Gente, quando você senta com velhinhos que eles contam as histórias antigamente, eu tenho paciência, né? Hoje em dia tem gente que não sai do celular, não dá nem atenção pros velhinhos. Eu adoro ouvir aquelas histórias de superação. Às vezes quando minha mãe conta, né, do meu pai já era um empreendedor, ele tinha funcionários, né, que ele administrava terrenos e plantava amendoim, as pessoas colhiam, e ele que era o mestre ali, né, e aí minha mãe conta, eu quero conhecer esse lado do meu pai, de empreendedorismo dele, né, que nem agora, eu lembro muito da minha avó que faleceu, ela ia nas casas, ela não dirigia, mas ela tinha carro, e ela
tinha um namorado novo, né, que se tornou marido, e ela ia nas cidades vizinhas com caderneta e marcava, enchia o carro de roupa e vivia assim. E era agiota. Minha avó emprestava dinheiro a juro para a família, para tudo, salvou muita gente das dívidas aí. E assim, não sabia escrever, mas fazia uma conta, meu Deus. São tantas experiências, né, Tati? São tantas experiências da vida, de pessoas vividas, né? Eu queria viver até uns 86 anos, se Deus permitir. Não sei porque os 6 aí, 85. Que eu acho que dá para eu ver meus bisnetos, né? E poder sentar e contar. Quem foi a vovó Luciana Azevedo? A Bisa Luciana Azevedo. E contar. O que você fez na sua vida, né? Você enterrou talentos ou você multiplicou os talentos? Porque Deus capacita uma pessoa para que você seja humilde em poder transmitir conhecimento para o outro. Se você é boa nisso, claro que Deus, com uma varinha mágica ou com um estalar dos dedos, assim, como Ele fez o mundo, Ele poderia ter, mas não, Deus é tudo um processo. Até Deus quis esse processo da criação do mundo. E no último dia, o que Ele fez? Ele descansou e admirou. E assim as pessoas que admiram o outro. Gente, você sabia que a admiração é um estudo hoje da ciência, que você admirar o outro, isso cura coisas dentro de você? Gente, troca admiração, inveja por admiração, né? Troca isso. Vocês vão ver como que vai ser diferente a vida de vocês. Deixa eu falar última coisa. Amanhã nós vamos estar no 36º dia, né? Transformando mágoa em perdão. Então amanhã eu creio que essa live vai ser muito edificante também, tá? E já vai preparando o seu coração, né? Eu não sei o que Deus tem no meio de nós, não sei o que Ele vai... Porque eu não venho aqui, ligo o celular e já começo a falar. Não. Hoje eu acordei, tomei um banho, né? Acorda 3 horas da manhã, sento ali, eu oro. Primeiro a presença de Deus, né? Eu tenho que fazer uma oração de descontaminação também. E pedir a proteção de Deus, né? Porque pessoas... A gente não sabe, né? Vai veicular isso aqui para todo lugar. E a gente sabe que tem pessoas que têm mal olhado, mau agouro sobre a nossa vida. Vai olhar e vai, às vezes, proferir uma maldição. Mas eu, estando revestida com o sangue do Cordeiro imolado e com a graça de Deus na minha vida, né? E vivendo os princípios, e que nem domingo, fortalecido na Eucaristia, né? Que eu fui, me abasteci para essa semana. E assim, vivendo, não tô dando brecha. Então eu tô me preparando. Então, e tudo isso é uma preparação, né? Então, nada vai atingir o cristão, gente. Não atinge. Não atinge. Não dá um dardo inflamado na gente. Por quê? Ele vai bater e voltar. Sabe quando bate em retirada? É Efésios 6, 10, 12. A armadura do cristão. É o que eu estava procurando para falar. Então, quando você se revista da armadura do cristão, você que está indo para o seu trabalho, você já se reconhece como luz naquele lugar, saia revestido de casa. E peça para que Deus te ilumine, para que você chegue e tenha um bom trabalho